Olá, pega essa direção aí. Hoje eu quero falar um pouquinho aqui com a minha esposa de algo muito interessante, né? Hoje eu vi ela exatamente ensinando o Estevão, né, a utilizar a secadora de roupa, né? E ele ficou muito feliz e eu achei interessante, né, essa atitude dela. Eu quero que ela exatamente me fale por que ela utilizou essa questão, né? Por que ela sentiu de ensinar o Estevão a respeito de utilizar a secadora de roupa. Porque o Andrilha C ensinou ali o Estevão e eu vi que ele ficou muito feliz com isso, né? Como é que você consegue identificar que realmente é algo que vai fazer ali ele feliz, né? E eu vejo que ele faz muitas coisas, ele tende a lhe ajudar. Hoje nós recebemos aqui uma visita na nossa casa, né? E por um momento eu dei uma saidinha para conhecer um pouquinho aqui o prédio, né? E ele foi com a gente, mas chegou ali fora, ele estava exatamente dizendo assim: não, eu quero voltar, eu quero ajudar a mamãe, né? Já está na hora, eu tenho que fazer ali a troca de colocar roupas e tirar roupas da secadora, né? E ele ficou aperreando ali todo momento para vir fazer isso. E a gente vê que hoje, sabe, Vandria, muitos filhos, eles tendem a não querer ajudar os pais, né? E eu vejo que o Estevão, ele faz alguns trabalhos que de ajudar em casa, né? De fazer um determinado serviço, e ele faz com muito carinho, com muito amor, né? Ele se reinventa para fazer e ele tem vontade de fazer. Existe uma estratégia sobre isso? Porque na verdade eu não imponho como uma obrigação nele, mas que nasça ao coração dele o desejo, né, dele fazer isso, dele ajudar as pessoas, dele ajudar o pai dele, a mãe dele. E é quando a gente ensina essa questão de princípio, né, a importância de poder ajudar as pessoas. Então ele começa a ajudar com prazer. E também quando a gente mostra o quanto vale a pena, porque a cada vez que a gente transborda na vida de alguém, a gente começa a entender que sempre tem suas vantagens, a vantagem de um novo aprendizagem. Sim, é verdade. Então, quando eu falei para ele, né, para me ajudar, eu mostrei para ele algo também que ele se agrada muito, né, que ele se identifica, na verdade, muito, que é a questão da tecnologia, né? Ele gosta da tecnologia. Que ele gosta, ele se identifica. Então daí eu mostrei para ele como funciona toda a questão, os botões, né? Tudo como é que funciona, como configura tudo direitinho para a roupa secar. Então ele se empolgou, né, com aquilo, ele se empolgou e ele começou a fazer com muito prazer. Então a vantagem que eu mostrei para ele de poder, né, transbordar na vida de alguém é que sempre por trás disso tem várias vantagens de aprendizado, né, que inclusive foi essa que eu mostrei para ele no momento. E ele, né, se identificou muito porque é algo que ele gosta, né? E em vários outros momentos, a cada momento quando ele vai ali e me ajuda, eu começo a demonstrar para ele o quanto vale a pena a gente transbordar na vida das pessoas. Então, eu começo a identificar aqui que uma das coisas que você utiliza, né, para que ele venha fazer isso com prazer, é identificar algo que ele gosta, que ele se identifica, principalmente quando você falou aí a questão da tecnologia, né? Ele gosta de algo que é tecnológico. Hoje as crianças dessa geração, a geração Y, elas gostam muito da tecnologia, gostam muito de pressionar botões, né? De utilizar essas novas tecnologias, né? Esse mundo, né, tecnológico. Então você se utiliza também desse desejo, né, que é essa geração Y, e faz com que ele lhe ajude, né? É isso que realmente eu entendi diante disso tudo. Sim, sim. Né? Então, quer dizer, uma das lições que a gente precisa deixar, né, para os nossos
filhos, né? Você que é pai, você que é mãe, né? Você precisa identificar o que é que exatamente atrai o teu filho e faz com que realmente isso venha a ser algo benéfico não só para o pai, para a mãe, mas que seja benéfico também para ele, né? Às vezes a gente quer impor algo que realmente é benéfico só para uma parte, só para um lado, né? Não é verdade? E exatamente quando eu aprendo, ou quando eu vejo exatamente, eu olho para o meu filho, todo dia eu aprendo, né? Eu aprendo com ele, eu aprendo com a minha esposa, eu vejo quanto ele se sente feliz em determinadas circunstâncias, quanto ele se sente feliz em aprender determinadas condições, né? Algo que eu também ensinei para ele agora há pouco tempo, né? Eu creio que faz um mês e pouco que a gente ensinou algo muito importante sobre a questão da educação, né? A gente utilizou um recurso que é muito simples, né? De dar bom dia, né? De dizer tudo bem para as pessoas, algo que realmente é muito incomum e é algo que é da natureza dele, desse sistema de utilizar a tecnologia. Por exemplo, nós aqui ultimamente andamos muito de Uber, né? Andamos muito de Uber, desses carros de aplicativo, né? E sempre que chegava ali o carro de aplicativo, eu falava o nome daquela pessoa, né, o nome do motorista, né, porque no aplicativo aparece o nome do motorista, e eu dava um bom dia, perguntava se estava tudo bem, né? E algo que chamou a atenção nele, ele ficou a perguntar: pai, né? Pai, como é que o senhor sabe o nome do motorista? Todos os motoristas o senhor conhece, né? Eu disse: não, o aplicativo já fala o nome do motorista, o aplicativo já diz o nome do motorista. Então aquilo se tornou fascinante para ele, né? Se tornou fascinante. Então, por mais que ele não saiba ler, mas ele se tornou fascinante, algo que a tecnologia dizia. Então quer dizer que antes de, quando eu chamo o carro, a gente já sabe qual é o nome do motorista de sim. Então foi dado a ele uma missão de, em vez de eu falar para o motorista bom dia, boa tarde, tudo bem, né? Ele já começar falando isso. Então eu já falo o nome do motorista para ele, todas as vezes que a gente entra no carro ele já vai lá: olá Leonardo, né? Eu falo antes: olá Leonardo, tudo bem com você? E eu, quando entro no carro, né, a maior parte das vezes eu entro por último, entra primeiro ele, depois a minha esposa e por último entra eu ali no carro, né? Quando eu entro por último, eu cumprimento ali algumas informações que ele já deu bom dia, se for durante o dia, boa tarde durante a tarde, né? Ou até mesmo boa noite, né? Ou até mesmo tudo bem. Isso vai influenciando também ele aprimorar o network, a como conversar com as pessoas, né? A como ter um diálogo com as pessoas, até mesmo que ele não conhece. Isso vai quebrando algumas barreiras, né, Vandrilha? Essa questão da comunicação, que às vezes muitas crianças têm dificuldade dessa comunicação, né? É isso aí. Sempre ele se conecta, né, facilmente com as pessoas. É interessante que outro dia a gente vinha no Uber e daí ele falou o nome do motorista, né, e cumprimentou o motorista. E o motorista falou assim: você é o Marcos? Ele disse: não, eu sou o Estevão, o Marcos é meu pai. Uhum. E é interessante que os motoristas acham bem interessante nessa comunicação dele. Aí no segundo dia, né? E ele só tem 5 anos, né? Sim, no segundo dia nós entramos em pegamos outro Uber e ele falou para o motorista, né? Deu boa tarde, tudo bem? Aí falou o nome do motorista e disse assim: olha, eu já vou logo dizendo, eu não sou o Marcos, tá? O Marcos é o meu pai, esse que vai entrar aí. Aí o motorista achava interessante: e como é seu nome? É o Estevão, né? E assim, gerava toda uma conexão, né? E às vezes a gente passava o caminho ali, todo mundo conversando, e isso é legal, né? Isso é ter facilidade com a comunicação, e é importante essa comunicação ser desenvolvida desde criança. Isso, essa comunicação. Esse é um ponto fundamental, né? Ponto fundamental. Tem muitas crianças travadas diante disso. Então a gente aprendeu que a gente pode utilizar exatamente o uso da tecnologia
para destravar os nossos filhos, né? Para fazer com que eles sejam melhores, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe vocês.